Toto é um herói poderoso, mas tímido, que sonha em matar o Rei Demônio com seu grupo de 3 garotas lindas. Mal sabe ele que as garotas são assassinas enviadas para matá-lo por motivos diferentes. Felizmente, ele é forte demais para ser ferido por seus ataques furtivos, e as garotas que querem matá-lo logo começam a se apaixonar por ele. Mas infelizmente, ele é tímido demais para lidar com tanta tensão. Nas profundezas do reino demoníaco, o Rei Demônio dá a sua filha Ciel um teste para ser oficialmente reconhecida como adulta. Ele diz a ela que, de todos os candidatos a heróis que sonham em matá-lo, ele encontrou um homem particularmente forte. Ele diz a Ciel que sua missão é matar o herói sozinha, e então ela será considerada adulta, assim como herdeira do trono. O Rei Demônio dá a Ciel as informações que ela precisa sobre seu alvo, e a Mosca Baixa voa imediatamente, pensando que matar um herói não é grande coisa, e ela pode muito bem se divertir nas terras humanas. Enquanto isso, na cidade humana, uma assassina mãe morcego, a Anemone está recebendo seu pagamento por sua última missão quando seus agentes lhe dão outra. Desta vez, ela tem que matar um herói, e o cliente quer que ela faça cosplay de sacerdotisa enquanto faz isso. Annie manda o cliente se ferrar porque não há dinheiro no mundo que a faça fazer isso. Mas assim que ela ouve que a recompensa é milhão de ouro, ela rapidamente muda de ideia. Por outro lado, há uma dominatrix chamada Goa, que sente um grande prazer em transformar caras grandes e musculosos em seus bichinhos. Ela está entediada porque ninguém mais resiste às suas técnicas, mas seus capangas dizem a ela que encontraram o alvo perfeito para ela. Coincidentemente, o alvo deles é o mesmo cara, e ele já tem o suficiente para lidar. Seu nome é Toto. E enquanto ele sonha em ser um herói popular com quem todos querem se juntar, ele é apenas uma bagunça tímida e desajeitada que nem consegue falar com estranhos, já que é construído como uma unidade absoluta. Até seu rosto nervoso parece assustador para os normais, e eles fogem assim que ele tenta iniciar uma conversa. Toto fica deprimido porque nunca teve a chance de formar um grupo com alguém, mas assim que ele está prestes a ir para casa, sua sorte muda de repente. Todas as 3 garotas assassinas chegam lá, dizendo a Toto que ouviram muito sobre ele e que querem formar um grupo com ele. Enquanto Ciel e Annie imediatamente se odeiam, Go acredita que quanto mais melhor. As pessoas na guilda ficam realmente chocadas que 3 garotas bonitas estão tentando se juntar ao seu solitário desajeitado. Mas Toto sente que esta é a sua chance. Ele estava solteiro há tanto tempo que se juntaria a qualquer grupo que o aceitasse, e ele se prepara para dizer sim. Enquanto isso, todos dizem às garotas para esquecerem Toto e se juntarem a eles, mas Goa diz a elas que já entregou seu coração e alma ao herói. Ela se agarra ao braço de Toto e de repente seus últimos 2 neurônios explodem, e ele desmaia em pé. As garotas ficam confusas com isso e os frequentadores da guilda dizem a elas que Toto é incrivelmente tímido e ainda mais perto de mulheres. Bem, Goa e Annie acham que podem usar isso a seu favor, mas Ciel a supera. Ela usa sua magia para levantar Toto e então voa para fora, atravessando o telhado da guilda. Goa e Annie dão perseguição, sem saber o que Toto quer, mas acham bom que elas estejam fora da cidade agora. Annie de repente invoca um lança-granadas e dispara contra Toto, mas Ciel desvia dos ataques iniciais e depois deflete o resto com uma barreira mágica. As 3 param com isso, e Goa decide usar uma poção caseira para transformar as garotas em seus bichinhos antes de lidar com Toto. Enquanto isso, Ciel também joga secretamente um feitiço no chão para invocar um monstro poderoso. Ela e Annie estão prontas para se matar antes de chegar ao herói, mas Goa intervém, declarando um cessar-fogo como Trump tem feito recentemente. Annie e Ciel decidem conversar, mas no momento em que baixam a guarda, descobrem que foram paralisadas graças ao perfume paralisante especial de Goa. Goa se orgulha de sua criação, mas Ciel diz a ela que ela cometeu um grande erro porque interrompeu seu feitiço de invocação, e agora a criatura que ela invocou certamente sairá do controle. De repente, um círculo mágico aparece no chão, e um dragão sombrio de 8 patas sai dele, e Goa decide fugir para salvar sua vida, pois lutar não é seu estilo. Para seu choque, Annie e Ciel superam a paralisia e agarram suas pernas, dizendo a ela para lhes dar o antídoto se quiserem sobreviver. Enquanto elas discutem sobre isso, o dragão se aproxima delas, mas assim que está prestes a comê-las, Toto entra em ação e explode a cabeça do dragão com um único soco. As garotas não acreditam no que veem, e então Toto se vira para elas. Elas continuam esperando que ele diga alguma frase legal de protagonista, mas o time do Toto não consegue pronunciar uma única palavra. Elas decidem elogiá-lo porque ele realmente salvou suas vidas. Mas no momento em que o abraçam, o cérebro de Toto derrete novamente e ele desmaia. As garotas debatem se devem matá-lo agora, mas Ciel diz que não devem porque Toto foi muito legal antes e elas devem a ele suas vidas hoje. Annie e Goa também concordam, e então Goa sugere que voltem para a cidade e se conheçam tomando sobremesas. Ciel concorda imediatamente porque adora doces, e Annie decide ir junto para descobrir se são inimigas ou amigas. Enquanto isso, Goa apenas planeja fingir ser amiga delas e atacá-las assim que tiver uma chance. Enfim, elas vão para a cidade, onde decidem se apresentar devidamente. Ciel diz que é uma maga, e Annie mantém o disfarce de sacerdotisa, enquanto Goa diz que é uma dançarina que quer se divertir. É a vez de Toto em seguida, e embora ele queira ser um cara legal e indiferente, ele não consegue dizer muita coisa. Ele apenas murmura que as protegerá de todos os perigos, e que está ansioso para trabalhar com elas. E então Goa o abraça de propósito para nocauteá-lo para que ela possa conversar livremente com as garotas. As 3 revelam suas verdadeiras identidades e motivos, e Goa diz que elas devem trabalhar juntas para derrotar o herói. Annie diz que vai desistir porque não está recebendo o suficiente para fazer cosplay e lidar com a concorrência ao mesmo tempo.
Mas isso é apenas uma grande mentira. Ela simplesmente se move para um local alto e invoca um rifle de precisão para matar o Toto enquanto ele ainda está inconsciente e desprotegido. Mas enquanto ela tenta encontrá-lo, ela avista uma garota sendo vendida como escrava. Annie não vai deixar isso acontecer, e ela joga uma bomba de fumaça para pegar a garota. Ela lhe dá algum dinheiro e diz para ela correr o mais longe que puder, e então decide lidar com um traficante de escravos, que acaba sendo um monstro sem cabeça. Ele diz para Annie que ela vai pagar por prejudicar os negócios dele, mas ela parte para cima dele primeiro e o domina rapidamente com sua força e velocidade. O monstro percebe que está em perigo, então decide liberar todo o seu poder, mandando seus tentáculos verdes para atacá-la. A Annie corta os tentáculos dele facilmente, mas para surpresa dela ele consegue regenerá-los e até controlar as partes cortadas. Ela começa a se sentir encurralada e então o monstro se cobre com seus tentáculos para uma defesa absoluta. Mas bem nessa hora, o Toto aparece e dá um soco que o manda para longe, tipo, toma essa. A Annie fica chocada ao ver isso e pergunta ao Toto o que ele está fazendo ali. Ele lembra a ela que prometeu protegê-la, e ela de repente começa a se apaixonar por ele também. No entanto, o Toto de repente nota a faca na mão dela, e para evitar dar uma explicação, a Annie manda um beijo voador na direção dele, nocauteando-o instantaneamente. O Go e a Seal estavam vendo isso de trás da esquina, e chamam a Annie de cringe por usar um beijo voador como arma. A Annie fica irritada com eles, e então a Seal pergunta por que ela não simplesmente atirou no monstro à distância. A Annie responde que se a coitada tivesse visto um cadáver aos seus pés, isso poderia mexer com a cabeça dela, e ela não quer que ninguém cresça com esse tipo de trauma. Ela declara que vai mudar este mundo podre, mas para isso precisa de dinheiro, e ela não hesitará em matar o Inan por isso. Ela então cobre sua faca com magia para atingir o Toto, mas a imagem dele salvando-a surge em sua mente, e ela para de encantar sua faca no meio do caminho, deixando-a se estilhaçar no impacto. Ela dá a desculpa de que está cansada, então o Goa recomenda que eles reservem um quarto em uma estalagem. Ela reserva apenas um quarto para os 4, e o Toto desmaia só de pensar que eles vão dividir a cama. A Annie sai porque ainda não está pronta para coisas animadas, e a Ciel nem sabe o que adultos fazem em quartos, então ela decide cair fora também. Agora que Goa está sozinha, ela injeta um químico especial no corpo do Toto, confiante de que ele será seu bichinho em 5 minutos. Mas nada acontece quando ela sai do banho, e quando tenta seduzi-lo com uma dança, ele nem acorda. Ela decide parar de se segurar e entra em sua forma dominatrix, chicoteando o Toto. Ele ainda resiste ao controle dela, mas Goa acha que está chegando lá. Ela usa uma de suas habilidades especiais para comandá-lo a lamber seus pés, mas em vez disso, Toto pula nela e a prende na cama. Goa não está acostumada a ser dominada assim e na verdade começa a gostar. Mas aí o Toto recupera a consciência, e ao ver Obadi pronta para deixá-lo fazer o que quiser com ela, ele desmaia de novo. Dessa vez com um sangramento nasal violento. Goa então chama Annie e Ciel, contando o que aconteceu, e as garotas decidem passar o resto da noite se conhecendo melhor. Na manhã seguinte, Goa acorda totalmente revigorada, mas Annie e Ciel já estão julgando por dormir tranquilamente nessa situação. Goa manda elas darem uma relaxada porque tem um sonolento ainda maior no quarto, e é o herói Toto. Mas a Annie o examina e descobre que ele desmaiou depois de ter um sangramento nasal, provavelmente por vê-las dormindo indefesas. De repente, elas lembram de suas missões e sacam as armas para matar o Toto, mas enquanto estão em um impasse, ele acorda. As garotas imediatamente escondem as armas e vão cumprimentá-lo, mas o Toto não aguenta a proximidade delas e desmaia de novo. De qualquer forma, depois que ele acorda, as garotas... Mas ele se lembra que prometeu protegê-las e diz que fará o seu melhor. Annie pergunta para onde devem ir primeiro, mas Goa diz que precisam ir para a Guilda dos Aventureiros antes de tudo, pois precisam se registrar como um grupo. Ao chegarem na guilda, a recepcionista pede para que escrevam seus nomes e o nome do líder do grupo. E Goa diz para o Toto ir primeiro, pois ele é o líder deles. Ele fica chocado ao ouvir isso, pois nunca esteve em um grupo antes, mas aceita o trabalho mesmo assim. A recepcionista termina a papelada e pede para que esperem enquanto ela processa tudo. E para mostrar o quão sincero ele é, Toto bate a cabeça na mesa para agradecê-la. A recepcionista fica apavorada e Toto começa a sangrar, o que realmente chateia as garotas. Elas limpam o sangue dele e então dizem para ele parar de ser tão intenso o tempo todo, e ele pede desculpas, se perguntando se ele é adequado para ser um líder. Logo, o grupo delas é registrado na guilda, e Toto fica muito feliz ao ver a licença de registro. Goa diz a ele que este é apenas o começo, e se eles alcançarem um ranking, eles também receberão cartões da guilda. Acontece que todo mundo aqui é analfabeto quando se trata do básico de aventura. Então Goa explica a hierarquia usual de ranking de aventureiros, do rank E ao rank S. Ela diz que elas estão atualmente no rank E, mas se fizerem muitas missões podem ser promovidas rapidamente. Ciel pergunta quantos dias levaria para elas chegarem ao rank S, e Goa diz a ela que este não é um jogo de RPG, qualquer que elas podem subir de rank tão rápido. Ela diz que leva anos para aventureiros normais chegarem ao rank A, e Ciel entra em pânico ao ouvir isso. No entanto, Annie decide olhar o quadro de avisos para missões, e Toto a segue. De repente, Ciel corre atrás dele e agarra seu braço, fazendo com que ele perca a cabeça e desmaie novamente. Annie e Goa imediatamente reconhecem isso como um sinal para conversas privadas, e elas perguntam à baixinha o que ela quer. Ciel pergunta por que elas deveriam se preocupar com coisas como subir de rank como aventureiras quando o objetivo delas é matar o herói. As outras duas garotas concordam com ela e decidem ir para o ataque imediatamente, mas elas estão mais uma vez em um impasse.
Finalmente, Annie sugere que elas tenham um dia cada uma para matar Toto, e Ciel diz que concordará caso as outras duas jurem não interferir. Goa concorda também. E com isso, as três garotas resolvem as coisas com um jogo de pedra, papel e tesoura. Logo depois, Toto acorda, e ele vê Ciel sentada ao lado dele porque aparentemente ela ganhou o jogo e teve a chance de tentar primeiro. Toto sente a situação ficando estranha e ele quer agir como um herói legal para impressioná-la, mas ele sabe que não tem jeito. Ele não consegue pensar em nada para dizer, então ele simplesmente pergunta a Ciel sobre Annie e Goa. Ela responde que elas saíram para encontrar uma missão para elas, e ela ficou para trás para ficar de olho nele. Ela diz que não precisa mais fazer isso, já que ele está acordado, e Toto agradece. O silêncio constrangedor volta, mas então Ciel pergunta a Toto por que ele quer se aventurar. Ela quer saber se ele está atrás de dinheiro ou fama, e Toto fica sério ao decidir responder a pergunta sinceramente. Ele diz que quer ter confiança para agir como uma pessoa normal. Ciel fica chocada ao ouvir isso, e Toto explica, dizendo que se sente inseguro por causa da cicatriz no rosto e dos problemas de comunicação, mas que acha que se matar o Rei Demônio, terá confiança para falar com os outros. As palavras dele lembram Ciel de si mesma, pois ela também não tinha coragem de falar com outros demônios e queria completar a missão para ser reconhecida como adulta e ganhar confiança. Ela sorri e diz a Toto que ele é igual a ela e que eles devem dar o seu melhor para crescerem juntos. Toto agradece, mas então Ciel sorri para si mesma, pensando que será ela morrer em vez do Rei Demônio. Depois disso, Toto pede desculpas a Ciel porque ele sempre desmaia e causa problemas para as garotas quando deveria estar protegendo-as. Toto se lembra da vez que a salvou do dragão demônio, e ela lhe diz que ele já está fazendo seu trabalho bem. O herói tímido não aguenta o estresse de ser chamado de bom garoto e desmaia novamente. Nesse momento, Annie e Goa voltam com uma missão. Mas antes, elas provocam Ciel sobre se apaixonar por um herói. Ela manda elas calarem a boca e então pergunta sobre a missão que trouxeram. Goa diz a ela que a missão envolvia entrar em uma caverna e que ela pode atacar Toto lá. Ciel pede a elas que prometam que não vão interferir, e ambas concordam. No entanto, Annie provoca Ciel, dizendo que ela talvez não consiga matar Toto porque se apegou a ele. As duas se preparam para lutar imediatamente, mas Goa entra no meio delas novamente e as impede. Logo depois, elas chegam à caverna que abriga uma masmorra de rank E, e Toto fica nervoso em entrar em um lugar completamente isolado com as três garotas. Ciel diz a ele para relaxar porque elas só precisam minerar minério de ferro para completar a missão, e ele anda para frente nervosamente, dizendo às garotas para segui-lo. Enquanto andam atrás dele, Goa pergunta a Ciel como ela vai atacar Toto desta vez, e Ian pensa que ela vai invocar um monstro gigantesco novamente. Ciel responde que não há necessidade disso porque ela primeiro verá quão forte o herói é. Nesse momento, um monte de monstros gosma caem do teto e Toto lida com todos eles instantaneamente. No entanto, Ciel diz às garotas que ele usou apenas socos para derrotar as gosmas, e mesmo quando matou o dragão antes, ele apenas o socou. Ela pensa que como Toto depende apenas de seus punhos, elas podem tirar vantagem disso e lutar contra ele com um monstro resistente a danos físicos. Ela diz que as gosmas são bastante resistentes a danos físicos, e embora Toto pudesse derrotar facilmente as pequenas, ele definitivamente lutaria contra uma gosma maior e mais poderosa. Annie pergunta a ela como ela encontrará uma gosma tão poderosa nesta masmorra, e Ciel responde que ela criará. Ela usa sua magia para combinar as gosmas derrotadas em uma gosma imperadora gigante, e Toto entra em pânico porque não sentiu nenhum monstro forte dentro da caverna. Ele decide lidar com isso rapidamente e avança para socá-la. Mas a gosma não só bloqueia todo o dano físico do soco, como também gruda na mão de Toto, impedindo-o de se libertar. Ciel contava com isso, e para manter o ato de uma colega de equipe atenciosa, ela pede a Toto para ter cuidado porque a gosma pode engoli-lo inteiro e digeri-lo vivo. Toto agradece o conselho e então decide mudar sua estratégia. Ele levanta a gosma e a gira com grande velocidade antes de esmagá-la contra uma parede, mas isso faz a gosma espirrar de volta para ele. Toto fica completamente preso pela gosma agora e ele está encurralado contra a parede, incapaz de se mover. A gosma gigante se move em direção a ele e Ciel está confiante de que terá sucesso em sua missão, mas então Toto saca um movimento que ninguém esperava. Ele grita alto para a gosma soltá-lo, e seu grito tem poder suficiente para obliterar completamente a gosma. Vendo seu plano falhar tão espetacularmente, Ciel perde toda a confiança e desiste de fazer outra tentativa em Toto. Goa consola e diz que, como não há mais gosmas para incomodá-las agora, elas devem minerar rapidamente o minério de ferro. Elas vão mais fundo na mina procurando minério de ferro e Annie consegue encontrar alguns pedaços. Ela diz que precisam de algo para cavá-los, mas Toto diz a ela para sair do caminho porque ele tem a melhor ferramenta para qualquer trabalho. Ele atravessa a parede, cavando o minério de ferro com as próprias mãos, chocando ainda mais as garotas. Elas continuam coletando minério de ferro o dia todo, e quando retornam ao ferreiro que lhes deu a missão, elas têm um enorme saco cheio de minério de ferro. O ferreiro fica impressionado com a colheita delas e diz que sempre dá essa missão para grupos novatos para ver o quão habilidosos e poderosos eles são. Ele diz que Toto pode ser o novo recordista pela maior quantidade de minério de ferro minerado em um dia, e ele o incentiva a continuar o bom trabalho porque ele tem um grande futuro pela frente. Depois disso, elas voltam para a estalagem, e as garotas perguntam a Toto como ele se tornou tão forte.
Ele diz nervosamente que apenas treina muito, e isso choca as garotas. Nesse momento, o outro aventureiro que estava na ferraria chega lá e começa a falar mal de Toto só porque ele minerou mais minério de ferro do que ele. Ele diz às garotas para deixarem o perdedor de rank e virem para ele porque ele é um aventureiro de rank D, mas elas lhe dão o olhar mais desprezível que ele já viu, e ele foge imediatamente. Goa diz a Toto para não se importar com o perdedor porque elas o ultrapassarão em breve, mas ele sente que o cara estava certo porque mesmo hoje ele lutou contra gosmas, que são os monstros mais fracos. Ele pensa que se as 3 garotas não o tivessem escolhido, ele ainda seria um perdedor inútil, então ele jura ficar ainda mais forte para poder protegê-las e derrotar o Rei Demônio. Logo o grupo vai para uma cidade vizinha, e enquanto Toto e Ciel falam sobre como ela é menor que a última cidade em que ficaram, Goa e Annie estão ansiosas para ter sua chance de matar Toto. Elas decidem jogar pedra, papel e tesoura novamente para determinar quem terá a chance hoje, e o ingênuo Toto apenas pensa que elas se tornaram muito boas amigas. No final, Goa ganha o jogo e tem a chance de passar um tempo sozinha com Toto. A cidade inteira as encara como se fossem celibatas que nunca viram uma mulher de verdade. No entanto, Toto fica confuso sobre onde Ciel e Annie estão. Goa responde que elas tinham algo a fazer e então provoca Toto, perguntando se ele não gosta de ficar sozinho com ela. Embora incrivelmente nervoso, Toto não desmaia desta vez, e então Goa diz que, como estão sozinhas, deveriam comer algo. Toto imediatamente começa a questionar se isso é um encontro, mas ele imediatamente descarta essa ideia, acreditando que é apenas o guarda-costas de Goa. Ele decide mostrar o quão confiável ele é, mas então Goa agarra seu braço, dizendo que está muito animada para o encontro delas, e isso é o suficiente para explodir seu fusível. Ciel e Annie observam isso à distância, e ambas sabem que Goa não está realmente planejando matar o herói, então podem ficar tranquilas. Ciel diz que, como tem tempo livre agora, deveriam experimentar toda a comida da cidade, e ela pede a Annie que lhe faça companhia. Enquanto isso, Goa leva Toto a um bar onde ela coloca algo em sua bebida enquanto ele não está olhando. Ela o incentiva a beber tudo, e então começa a encará-lo enquanto espera a droga fazer efeito. No entanto, Toto pensa que ela quer que ele diga algo como que ela escolheu uma bebida realmente incrível para ele. Em sua mente, Toto flerta agressivamente com Goa, mas não consegue dizer nada em voz alta. Goa pensa que é prova de que sua droga não funcionou nele, então ela imediatamente aumenta o jogo, misturando um espetinho de carne com medicamentos que podem causar paranoia. No entanto, nem mesmo eles fazem nada com Toto, exceto fazê-lo fazer uma careta assustadora. Em seguida, ela lhe dá um sanduíche com medicamentos que podem fazer qualquer um dormir por uma semana inteira, mas Toto apenas lhe dá um sorriso ameaçador enquanto diz que é delicioso. Logo depois, Goa começa a ficar emburrada porque suas drogas especiais não tiveram efeito em Toto. Ela sente que está em grande desvantagem em sua missão agora porque nem mesmo suas habilidades de sedução funcionaram nele no passado. Nesse momento, Toto aparece com chá, e Goa decide não segurar mais os punhos. Ela pergunta a ele se ele a ama, e Toto usa toda sua força para não desmaiar. Ele pergunta a Goa o que ela quer dizer, e ela usa sua habilidade nele, dizendo para ele se tornar seu cachorro e jurar sua vida e lealdade a ela. Toto fica surpreso com isso, mas resiste à sua habilidade, dizendo que não pode se tornar seu cachorro. Goa se sente despedaçada ao ouvir isso, e ela cai de volta no banco, lágrimas escorrendo pelos olhos. Ela implora a Toto para não odiá-la e ele entra em pânico, perguntando como ele deveria deixar as coisas claras para ela. Ele rapidamente remove sua luva e morde a mão para que a dor o impeça de ficar inconsciente. Ele então diz a Goa que não poderá protegê-la se tornar seu cachorro, e protegê-la se o Yanni é o objetivo principal de sua vida agora. Goa se comove ao ouvir isso, e ela enxuga as lágrimas enquanto agradece a Toto. No entanto, ele já estava no seu limite, e ouvir essas palavras o faz desmaiar. Goa não consegue acreditar que ele se mordeu tão forte só para ficar acordado por ela, e ela o agradece mais uma vez. Logo depois, Toto recupera os sentidos, e Goa lhe diz que precisam se apressar e encontrar seus amigos. De repente, ele nota uma bandagem com uma flor amarrada em sua mão ferida, e Goa lhe diz que é sua maneira de agradecer. Ela pisca para ele, pedindo para manter em segredo, e isso é o suficiente para derrubar Toto mais uma vez. De qualquer forma, eles logo chegam ao local onde Ciel e Annie os esperam. Ciel imediatamente conta a Toto sobre uma confeitaria próxima que é muito famosa e que ela quer comprar algumas antes que acabem. Toto decide segui-la e, enquanto isso, Annie pergunta a Goa se ela também falhou. Goa afirma, mas acrescenta que se divertiu, e então corre até Toto, dizendo que eles precisam encontrar uma estalagem logo para que possam dividir um quarto. Toto desmaia novamente ao ouvir isso, e Annie e Ciel começam a sentir que Goa se aproximou dele de forma suspeita. Mais tarde, enquanto as 3 garotas estão sozinhas no quarto, Annie declara que é a vez dela. Ciel diz que elas deveriam jogar pedra, papel e tesoura todos os dias, mas Annie se recusa, dizendo que ainda não teve sua chance, então é justo que ela vá em seguida. Goa decide concordar e diz que elas devem seguir essa ordem a partir de agora. Mas Annie lhe diz que não haverá necessidade disso porque ela definitivamente matará Toto. No entanto, nem Goa nem Ciel têm fé nela, e elas saem para fazer os preparativos para sua próxima tentativa. No dia seguinte, Ciel e Goa decidem explorar a cidade um pouco mais, enquanto Annie leva Toto para uma missão de coleta de ervas na floresta. Como sempre, Toto está curioso sobre as outras duas, e Annie responde que ambas estão com dor de estômago porque comeram demais ontem. Ela diz que as ervas que coletarão hoje são conhecidas por curar dor de estômago, então elas podem pegar algumas para elas também.
Toto diz a ela que fará o seu melhor para terminar a missão rapidamente e imediatamente depois disso, o clima fica estranho. Annie se revela tão ruim quanto Toto quando se trata de conversa fiada, e ambos se perguntam nervosamente o que dizer a seguir. Enquanto isso, Goa e Ciel estão aproveitando um delicioso sorvete, mas Goa espera atentamente que as drogas nele façam efeito. No entanto, Ciel diz a ela para não criar expectativas, porque ela está usando magia para protegê-la de todos os efeitos negativos. Goa a provoca, dizendo que Ciel não poderá usar a mesma magia para se proteger de suas habilidades, mas nesse momento, um homem rude aparece e lhes diz para calarem a boca porque sua gangue está realmente roubando este lugar. De volta à floresta, Annie sente vontade de acender um cigarro, mas não pode fazer isso enquanto se veste de freira. De repente, Toto usa o velho quebra-gelo para perguntar sobre seus hobbies, e por hábito, Annie lhe diz que gosta de dinheiro e álcool. Ela entra em pânico porque acidentalmente deixou escapar a verdade, mas imediatamente se recompõe dizendo que foi uma piada. Ela então pergunta a Toto sobre seus hobbies, e ele se torna uma bagunça nervosa porque não quer admitir que a academia é basicamente toda a sua personalidade. O silêncio constrangedor entre eles retorna novamente e, desta vez, Annie decide perguntar a Toto sobre a cicatriz em seu rosto, e ele para abruptamente. De volta à cidade, nem Goa nem Ciel se importam com o assalto, e elas apenas falam sobre como o mundo está indo para o inferno. Os bandidos ficam irritados com o comportamento indiferente delas, mas seu líder Zark decide mostrar às garotas o quão aterrorizante ele é. Ele diz às garotas que elas devem ter ouvido seu nome antes porque ele costumava ser um aventureiro rank B antes de se tornar um bandido. Mas seu ego é atingido quando elas o chamam de ninguém. Zark fica irritado e ataca Ciel com sua foice, mas ela casualmente bloqueia o ataque com sua barreira mágica. Ela friamente pergunta a ele se ele sabe quem ele atacou agora. Mesmo que ele se sinta intimidado, Zark ataca ela de novo, mirando na mesa dessa vez. Ciel e Goa se afastam imediatamente, e Ciel declara que vai derrotar o bandido. Goa pede para ela capturar ele vivo, porque provavelmente tem recompensa pela cabeça dele. Não é nada demais para Ciel derrotar completamente a líder dos bandidos sem machucar ela de verdade. E enquanto isso, Goa transforma todos os capangas dela em bichinhos de estimação. Por outro lado, Annie decide retirar a pergunta dela, achando que deixou o Toto desconfortável, mas ele diz que tá tudo bem. Ele revela que ganhou essa cicatriz num ataque de monstro. Ele afirma que perdeu a casa, a família e até a confiança num ataque de monstro, e Annie pergunta se ele quer vingança. Toto responde que não se importa com vingança, mas quer a confiança para viver uma vida normal e acreditar que ainda tem valor como humano. Logo eles chegam ao destino. E enquanto Toto começa a colher ervas, Annie começa a pensar que a história do Toto de perder tudo não significa nada para ela porque ela não tinha nada para começar. Ela decide não ter piedade dele e de repente sopra no ouvido dele, fazendo ele perder a consciência. Ela então cria uma bomba especial de nível usando sua habilidade que cria uma explosão baseada na força do alvo. Ela planta a bomba no corpo do Toto, observando ela crescer de tamanho gradualmente. De volta ao restaurante, a equipe agradece Sil e Goa por salvarem eles. E Goa diz que eles podem entregar os bandidos para a guilda e usar a recompensa para consertar o lugar. A equipe fica muito grata e oferece um jantar de graça para eles à noite. Mas Ciel lembra Goa que elas não querem que o Toto saiba do poder real delas. Ela concorda com ela e imediatamente tira um perfume especial que faz todo mundo esquecer a luta contra os bandidos. Ciel fica muito impressionada porque nem magia apaga memórias tão bem, e ela decide aprender o básico de fabricação de remédios. Enquanto isso, na floresta, a bomba de nível no corpo do Toto ficou gigantesca e ela entra em pânico porque, mesmo que corra, não consegue escapar do raio de explosão agora. Então ela decide cortar a bomba do corpo do Toto enquanto acorda. Ela diz para ele jogar a bomba o mais longe que puder, e ele faz isso sem perder um segundo. A bomba vai para longe e então explode, liberando uma quantidade devastadora de energia. Quando a explosão acaba, Annie abre os olhos e vê que Toto a protegeu da explosão que destruiu metade de uma montanha. Ela entra em pânico ao perceber que, como Toto nem se machucou com a explosão, isso significa que a bomba teria crescido ainda mais se ela tivesse deixado. No entanto, ela também é grata porque escapou da morte certa graças ao Toto. Ela agradece a ele, deixando sua verdadeira personalidade transparecer, e Toto desmaia de novo. Logo depois, o grupo do Toto faz mais missões juntos, e a missão atual deles é derrotar um bando de Goblin. Toto luta na linha de frente como sempre, e Annie o apoia com suas habilidades. Goa também enfraquece os monstros usando suas poções, e então Ciel finaliza os restantes com um poderoso ataque em área. Assim que eles terminam a missão, eles voltam para a guilda onde a recepcionista os parabeniza, porque agora o grupo deles está apto a fazer o exame de promoção de rank D. Ninguém além de Goa sabe o que é isso. Então ela explica que eles precisam passar num teste para aumentar o rank e pegar missões melhores. A recepcionista diz que o teste deles é conquistar uma masmorra, e no teste o vínculo deles como equipe será testado, o que causa pânico em todo mundo. Logo eles chegam à masmorra onde o guarda diz pro Toto que ele precisa chegar ao andar mais baixo da masmorra com o grupo dele e trazer de volta uma prova para passar no teste. Annie pergunta quão profunda é a masmorra, mas o guarda se recusa a responder porque não seria um teste se ele ajudasse eles. Goa diz que não importa porque eles são muito próximos uns dos outros, e passar no teste não será difícil para todos eles. As três garotas começam a fazer expressões para mostrar pro guarda o quão bem elas se conectam. Mas assim que o Toto entra na masmorra, um sorriso malicioso se espalha nos rostos delas porque elas planejam atacar ele lá dentro.
Um dia antes da missão começar, as 3 assassinas chamaram uma reunião para discutir a estratégia delas. Annie deixou claro imediatamente que não ia entrar na onda e ajudar elas a limpar a masmorra porque ela não vê sentido em ser promovida para Rank D. No entanto, Goa disse para ela que com o Rank D elas desbloqueariam novas missões, o que significaria novos lugares para emboscar o Toto. Annie não se convenceu com isso, e até Ciel concorda com ela. Mas Goa diz para elas que elas deveriam passar na missão de promoção de qualquer jeito. Elas concordam com ela e declaram uma trégua até o teste de promoção acabar. Mas lá dentro, as 3 planejam ignorar a ordem de ataque e emboscar o Toto dentro da masmorra. Voltando ao presente, o grupo tenta achar o caminho para o próximo andar da masmorra. Toto avista uma porta com uma cara de cobre sinistra no centro e nota uma placa ao lado com algumas instruções. Goa vai lá ler, sendo a única letrada do grupo. Ela descobre que a porta pode ser destrancada dando mana para ela e depois ela abre dando vigor. As outras nem entendem o que isso significa, e Goa diz que significa que o herói tem que trabalhar com uma maga para abrir a porta. Ciel imediatamente coloca a mão na boca da figura sinistra e ela absorve a mana dela. Mana. Ela percebe que a teoria da Goa estava certa e agora Toto precisa dar um pouco de vigor para abrir. Ele também coloca a mão na boca e de repente um pedaço enorme do vigor dele é absorvido. A porta se abre e eles vão mais fundo na masmorra. Mas Toto se preocupa com Ciel, pensando que a porta absorveu muita mana dela também. No entanto, acontece que Ciel alterou o feitiço mágico lançado na porta para que ela roubasse a maior parte do vigor do Toto. Ela decide acabar com ele agora mesmo, já que ele está bem fraco, mas então Annie lança magia de cura básica no Toto do nada. Ciel quase surta ao ver isso, mas Goa diz para ela se acalmar. Ela lembra que elas planejaram cessar fogo hoje e se alguém tentar matar o Toto, as outras têm permissão para interromper os planos dela. Logo, elas chegam à próxima prova onde precisam atravessar uma sala cheia de chamas e Annie decide jogar uma bomba lá para aumentar o poder dela. No entanto, Ciel rapidamente apaga as chamas usando magia de vento, falhando os planos dela. A próxima prova é uma sala coberta de névoa que bloqueia completamente a visão delas, e enquanto Toto vai procurar a saída, Goa libera um perfume especial que pode fazer as outras alucinar e brigar entre si. No entanto, não faz efeito nenhum e Goa fica chocada porque esperava que funcionasse pelo menos com Ciel e Annie. Ciel responde que está usando magia para se proteger de efeitos negativos, enquanto Annie afirma que desenvolveu imunidade às toxinas dela porque ela as usa casualmente. Nesse momento, Toto volta depois de achar a saída e Goa nem consegue surtar com as 2 garotas. Elas continuam a jornada, e as 3 garotas decidem lidar umas com as outras primeiro antes de atacar o Toto. Mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, elas chegam à próxima prova, que é uma sala vazia com 3 portas. Annie imediatamente escolhe a porta que leva à sala do tesouro, dizendo pro Toto que elas deveriam pegar um dinheiro junto com a prova. Ciel a provoca por ser interesseira e pede pro Toto ir com ela para a sala da glória. Goa diz para ambas desistirem dos planos delas e se juntarem a ela na sala do prazer em vez disso para que elas possam se divertir juntas. As 3 garotas pedem pro Toto escolher elas, e ele fica confuso sobre o que fazer. Ele não consegue entender como elas de repente ficaram tão hostis umas com as outras quando estavam agindo como melhores amigas há poucos minutos. As 3 garotas então param de apelar para ele e decidem brigar entre si usando o teste da masmorra como desculpa. Toto quer impedi-las para que elas possam chegar ao andar mais baixo da masmorra rapidamente quando de repente ele tem uma ideia. Em vez de escolher uma das portas, ele simplesmente soca o chão fazendo ele ceder. O grupo inteiro cai no buraco numa área aberta com raízes grossas de árvores que amortecem a queda dela. As garotas ficam confusas sobre o que está acontecendo e Toto diz para elas que achou que o jeito mais fácil de ir para o andar abaixo delas era pelo chão. Nesse momento, um velho artista marcial aparece, aplaudindo elas por fazerem a escolha certa e chegarem ao andar mais baixo da masmorra rapidamente. Ele se apresenta como Lightning Legs Barrel e declara que será o examinador delas para o teste real. Ele diz para o grupo que para passar no teste, elas só precisam dar um golpe nele. Ele então de repente começa a encarar as garotas, dizendo para o Toto que ele tem sorte de ter um harém de putas tão fina. As garotas ficam ofendidas com isso e decidem matá-lo, mas então Toto avança, dizendo que enfrentará Bara sozinho porque ele tem sido bem inútil até agora. O nateiro de loja de dólar o chama de corajoso e estúpido por ousar lutar contra ele sozinho, enquanto ele de repente avança em direção a ele. Ele chuta Toto com força total, mas ele bloqueia o chute facilmente e então contra-ataca com um soco. Barra desvia do soco poderoso sem esforço e decide testar as habilidades do Toto um pouco mais. Ele pula do telhado e acerta um chute esmagador no pescoço do Toto antes de lançar outro ataque poderoso. Mas Toto está ileso. Ele contra-ataca com um soco de novo e Bera desvia dele um milissegundo antes da pressão do soco cavar o chão na frente dele. Ele fica impressionado com a força do Toto, e ao mesmo tempo as garotas também ficam impressionadas com a velocidade do velho. De repente, Goa tem uma ideia e conta para as outras duas sobre isso. Elas imediatamente se levantam e dizem pro Toto que não podem deixá-lo fazer toda a luta sozinho, e que vão apoiá-lo o melhor que puderem. Elas lançam buffs poderosos e os enviam pra frente, mas em vez de Toto, elas estão mirando em Berra para que ele fique ainda mais forte e esmague o herói para elas. No entanto, o cérebro iludido do Toto pensa que as garotas o bufaram com seus feitiços de encantamento em vez disso. Enquanto isso, Berra de repente começa a se sentir mais forte do que estava em seu auge, e ele avança em direção a Toto esperando derrotá-lo com seu próximo ataque. No entanto,
Ele baixa a guarda numa tentativa de lançar um ataque total, e Toto simplesmente o derruba com um soco. As garotas ficam desapontadas que mais um dos planos delas falhou quando Ciel nota alguém as observando. Ela se vira, mas o misterioso Stalker desaparece de repente. Logo depois, elas retornam à superfície e o guarda entrega para o Toto o certificado de aprovação no exame de promoção de Rank D. As garotas começam a agir como se tudo tivesse sido graças ao trabalho em equipe e ao forte vínculo delas, mas isso lembra Toto de como elas estavam prestes a brigar mais cedo. Ele diz que ficou muito preocupado quando as viu brigando entre si, e as garotas rapidamente inventam uma história sobre um feitiço estranho na sala que as fez brigar. Elas agradecem ao Toto por quebrar o chão antes que o feitiço pudesse fazer efeito totalmente, e ele acredita facilmente na história delas. Elas começam a voltar para casa sim, e as garotas param o ato amigável assim que o Toto vira as costas para elas. Elas estão ansiosas para brigar de novo, quando de repente, elas ouvem o estômago do Toto roncando, e ele admite que está se sentindo com bastante fome depois do teste. Goa sugere que elas deveriam dar uma festa para comemorar a promoção, e lá elas podem comer e beber o quanto quiserem. Logo elas chegam à estalagem e começam a comemorar, e depois de uma hora, Annie está completamente bêbada. Ela se agarra a Ciel, dizendo que sempre quis uma irmãzinha fofa como ela, e Ciel controla o impulso de explodi-la usando magia. Por outro lado, Goa flerta com Toto, dizendo para ele ir para o quarto dela mais tarde sem perceber que ele bebeu demais e já está inconsciente. Ciel é a primeira a notar isso, e ela quer acabar com a festa logo. Annie diz para ela tomar uma bebida, mas ela recusa porque não gosta do gosto amargo. Então Goa passa para ela um coquetel feito com alguns doces locais. Ciel não pode recusar isso e uma hora depois ela também está completamente bêbada. Ela se agarra a Annie, chamando-a de irmã mais velha e depois sobe nos ombros do Toto para brincar. Goa, por outro lado, ainda é a mais sóbria e ela tira uma seringa, dizendo que elas deveriam brigar agora. Tanto Annie quanto Sil ficam irritadas que ela está tentando atacá-las quando estão vulneráveis. Mas então Goa muda os planos dela, dizendo que está se divertindo demais e não quer estragar tudo começando uma briga. As garotas admitem todas que não têm amigos de verdade, e ter festas como essa é completamente novo para elas. Elas discutem e se conectam umas com as outras enquanto Toto ainda está inconsciente, mas eventualmente elas ficam sóbrias depois de algumas horas e o acordam porque é hora de ir para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto todo mundo dorme, Ciel ainda está acordada porque ela sente o Stalker por perto. Ela diz pro Stalker para sair porque ninguém mais vai notá-la agora, e nesse momento Happy, um dos guardas de elite do Rei Demônio, chega à janela e cumprimenta Ciel. Ciel ainda se lembra dos dias em que Happy a humilhava na frente de outros demônios em nome de treinamento. Mas agora, quando elas se encontram, a Happy age como se gostasse muito da Ciel, e ela não está fingindo. A Ciel sabe que, apesar de mimá-la fora das aulas, a Happy se torna a professora mais rigorosa do reino demoníaco assim que as aulas começam. Mas se ela tá aqui, só pode significar uma coisa. A Happy afirma isso, dizendo que ela veio buscá-la, porque se ela não terminou a missão mesmo depois de um mês, isso só significa que ela não está pronta para o mundo exterior. Ela diz a Ciel que elas devem voltar para o porão do castelo do Senhor dos Demônios, para que possam treinar de novo. A Ciel fica mortificada ao ouvir isso, e a Happy decide dar mais um dia de folga por pena, com a intenção de observar cuidadosamente suas habilidades reais de combate. Ela voa para longe com isso e a Ciel se convence de que esteve se segurando o tempo todo porque queria aproveitar sua liberdade. Mas amanhã, ela vai matar o Toto com certeza. Na manhã seguinte, o Toto desmaia assim que vê a barriga exposta da Annie. E isso a choca porque ele fica completamente bem olhando para Goa o dia todo quando ela está praticamente usando suas roupas de trabalho. Enquanto as duas discutem sobre que tipo de senso de vestimenta é apropriado, elas de repente percebem que a Ciel não está se juntando a ela. Elas perguntam se ela está bem, e a Ciel decide contar tudo. Ela diz que a festa da noite passada foi divertida, mas isso não muda o fato de que elas são inimigas com o mesmo objetivo. Ela declara que vai matar o Toto a todo custo, e não hesitará em matar as outras duas garotas se elas atrapalharem. A Goa e a Sil aceitam o desafio quando de repente o Toto acorda. As garotas ficam nervosas, temendo que ele possa ter ouvido parte da conversa delas, mas a Annie imediatamente pergunta a ele sobre o plano delas para hoje. O Toto ainda nem teve o primeiro pensamento do dia, então ele não sabe o que dizer e então a Goa intervém, dizendo que elas podem pegar missões maiores porque finalmente são aventureiras de Rank D agora. Ela diz que elas podem entrar em masmorras e lutar contra monstros poderosos, mas então de repente ela se agarra a Annie, alegando que precisam ir às compras. Ela pede ao Toto para pegar uma missão fácil porque só ele e a Ciel sairão hoje. Depois disso, a Annie mantém o Toto ocupado perguntando se ele quer alguma coisa do mercado, enquanto a Ciel pergunta a Goa se ela tem certeza sobre dar a ela uma oportunidade tão grande. A Goa responde que ela não acha que a Ciel consiga matar o Toto, mas promete torcer por ela caso ela consiga. Logo depois disso, a Ciel e o Toto chegam a uma masmorra de Rank D que tem apenas ratos monstros dentro. Ela rapidamente leva o Toto para dentro da masmorra e o primeiro rato monstro ataca elas em poucos minutos. O Toto imediatamente o esmaga e diz a Ciel que não terá dificuldade em protegê-la. Ela fica nervosa ao ouvir isso e avança, dizendo que escolheu essa masmorra porque era fácil. Enquanto elas andam, ela pensa consigo mesma que o Toto tem estatísticas de defesa incrivelmente altas, mas até agora, elas só o viram aguentar dano físico. Ela acredita que ele não conseguirá se sair tão bem contra armadilhas mágicas, e é assim que ela pode vencê-lo. Nesse exato momento, o Toto pisa em uma placa de armadilha, soltando um enorme bloco de concreto com espinhos em cima deles.
No entanto, o Toto pega com uma mão e depois o coloca de lado, dizendo a Ciel que ele terá mais cuidado a partir de agora. Ela não se surpreende com isso, e espera que o Toto continue caindo em armadilhas, porque esta masmorra não tem apenas armadilhas físicas, mas também mágicas. Logo, elas chegam à próxima sala e o Toto fica surpreso ao ver um totem à frente delas. A Ciel explica a ele que um totem funciona como uma fechadura para uma porta, e elas precisam cumprir suas condições para entrar no próximo andar. Ela diz ao Toto que o totem dará a ele as condições assim que ele o tocar, e ele pensa que é a mesma coisa que a face da estátua na missão anterior. A Ciel diz a ele que ela analisará o totem primeiro, e ela rapidamente descobre que ele reduz a defesa de alguém em 10%. Ela usa seu poder para aumentar esse número para 90%, e então conta ao Toto como o totem reduzirá a defesa de uma pessoa em apenas 10%. Ele aceita de bom grado o papel porque quer protegê-la, e quando ele toca o totem, ele absorve 90% de sua defesa. Ele começa a se sentir um pouco pesado e a Ciel fica feliz em saber que seu plano funcionou. Nesse exato momento, a porta à frente dela se abre e ela comenta que o ninho dos ratos monstros deve estar logo ali. Elas começam a entrar, mas então a Ciel hesita de repente porque avista a Happy observando-a. Ela fica nervosa com isso e decide não depender de mais nada para matar o Toto. Ela chama o nome dele de repente e levanta um pouco a saia enquanto ele se vira. O Toto desmaia imediatamente ao ver isso e a Ciel carrega seu ataque, pensando em como ela pode suportar todo o treinamento infernal da Happy. Mas o que ela não aguenta mais são as provocações dos outros demônios no castelo. Eles sempre a zombaram por ser sem talento, apesar de ser herdeira do Senhor dos Demônios, e ela quer provar que eles estão errados matando o herói. A Ciel então termina de entoar seu feitiço, invocando uma enorme foice demoníaca. Ela ataca o Toto com ela e consegue feri-lo. Ela fica satisfeita que sua estratégia funcionou e pensa que pode matá-lo com o próximo golpe, mas então as memórias de seu tempo feliz com o grupo a fazem hesitar. Ela sacode essas memórias e levanta sua foice novamente, mas quando ela balança, ela atinge um rato tentando atacar o Toto por trás em vez de mirar nele. Ela então o acorda, dizendo para ele ser mais cauteloso porque um rato acabou de feri-lo. Ela até o cura e começa a pensar porque ela não conseguiu acertá-lo 2 vezes quando teve a chance. O Toto se desculpa por ser inútil, mas então de repente ele dá um soco nela. A Ciel entra em pânico, imaginando se ele descobriu suas verdadeiras intenções, mas acontece que ele só queria matar um rato atacando-a por trás. Nesse exato momento, mais ratos o cercam de todas as direções e a Ciel diz ao Toto para deixar as costas dele para ela. No entanto, ele diz a ela que certamente a protegerá desta vez, e ela se sente muito feliz com isso. Logo depois disso, elas voltam para a pousada e tanto a Annie quanto a Goa ficam chocadas ao ver o Toto ferido. Ele conta a ela sobre o quão perigosos os ratos eram, e a Goa imediatamente começa a desinfetar seus ferimentos para prevenir qualquer infecção. Enquanto isso, a Annie pergunta a Ciel por que ela não conseguiu terminar o Toto depois de causar um ferimento tão grande, e ela responde que ficou sem energia. Completamente acredita na mentira dela e a zomba por não comer proteína suficiente, e então a Goa a chama para terminar de curar o Toto. Enquanto a Annie vai pro lado dele, a Ciel começa a se perguntar por que ela gosta tanto de estar com elas. À noite ela vai encontrar a Happy, que não fica feliz por ela ter curado o herói em vez de matá-lo. Ela diz que isso pode ser visto como um ato de traição contra o Senhor dos Demônios e pergunta a Ciel se ela tem alguma desculpa. A Ciel responde que admite que foi culpa dela hesitar em um momento crucial, e que ela está pronta para aceitar qualquer punição por isso. A Happy fica surpresa com suas palavras maduras, e ela de repente declara que pode continuar sua jornada sem mudar nada. A Ciel fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que ela está deixando sair mesmo tendo falhado em sua missão. A Happy explica que ela estava lá apenas para julgar se ela estava pronta para ser independente, e a velocidade e o poder de seu feitiço de magia negra foram bons o suficiente para obter a nota de aprovação. Ela acrescenta que a Ciel também mostrou muitas emoções ao interagir com os membros de seu grupo, e isso é um sinal de maturidade emocional. Ela fica feliz em ver que a Ciel cresceu, e é por isso que ela permite que ela continue sua jornada. A Happy então de repente comenta que ela também percebeu que a Ciel ama o herói, e sendo uma romântica incurável, ela imediatamente começa a shippá-los. A Ciel fica nervosa com isso e logo depois de provocá-la, a Happy voa para longe pensando enquanto ela mudou. A Ciel costumava ser uma solitária que odiava todo mundo, mas agora ela tem pessoas com quem pode ser feliz. Na manhã seguinte, o comportamento da Ciel volta ao normal e tanto a Annie quanto a Goa a encurralam, perguntando o que a fez se comportar tão estranhamente ontem. A Goa comenta que até o Toto estava preocupado com ela se sentindo para baixo ontem. Ambas dizem a Ciel que estão felizes em vê-la de volta ao normal, e então a Goa acorda o Toto, dizendo a ele que a Ciel está se sentindo melhor agora. Com isso, a Annie pergunta sobre a missão delas para hoje, e a Goa diz que elas devem fazer uma longa expedição, onde dormirão ao relento. O Toto está prestes a explodir imaginando isso, e a Goa não gosta que ele esteja resistindo. Então ela o atinge com um reverse Pedro Pascal, que inclui deixá-lo ansioso o suficiente para desmaiar com seu toque. No dia seguinte, o Toto e seu grupo se preparam para sua primeira expedição, e a Goa é a pessoa mais animada do grupo. O Toto pergunta a ela se elas prepararam para a expedição, e ela o assegura que cuidou de tudo, de barracas a sacos de dormir. Ela já arrumou a bagagem também e o Toto imediatamente a coloca nas costas. Enquanto isso, a Annie pergunta a Goa para onde elas estão indo agora, e ela responde que o destino delas é a vila fronteiriça chamada Annie, que fica a uma distância moderada de sua cidade e, portanto, o destino perfeito para sua primeira expedição.
A Ciel fica animada ao ouvir isso porque é isso que a aventura significa para ela, mas a Annie quer saber qual é o objetivo dela. A Goa diz a ela que escolheu o local especificamente porque queria uma viagem suficientemente longa. Mas a missão também é bem legal. Ela de repente revela uma enorme caixa de madeira, explicando que o trabalho delas é entregá-la com segurança à vila. A caixa é muito pesada e ninguém quis aceitar a missão, mas por causa disso, a recompensa que elas receberão por completá-la também é muito boa. Todos ficam felizes em ouvir essas condições e então o Toto pega a caixa como se fosse o peso mais leve da academia. O grupo se prepara para partir com isso, sem saber que alguém os está observando com más intenções. No caminho, a Ciel de repente grita com Toto, dizendo para ele não desmaiar no caminho, porque sempre que ele desmaia, ela tem que carregá-lo usando sua magia. Desta vez, elas também têm bagagem pesada, e ela não vai carregar as duas ao mesmo tempo, porque isso esgotaria sua mana muito rapidamente. O Toto se desculpa porque ele nunca soube que a Ciel o estava carregando o tempo todo. Ele promete não desmaiar, mas nesse exato momento, uma rajada de vento dá a Ciel o momento Marilyn Monroe, e o cérebro do Toto é explodido instantaneamente. A Ciel está decepcionada com ele, mas ela está muito ansiosa pela aventura, então ela o pega junto com a bagagem e começa a andar. No dia seguinte, ela reclama que não conseguiram cobrir muita distância ontem, e o Toto se desculpa por isso. A Ciel e a Goa começam a conversar com ele, mas a Annie mal consegue controlar o impulso de acender um cigarro. O Toto pergunta a ela se ela está se sentindo cansada, e ela diz que está bem, mas ela cede aos seus impulsos logo depois e abraça o braço dele, dizendo que precisa de apoio de um homem forte. O Toto desmaia imediatamente e a Annie se afasta alegremente para fazer sua pausa para fumar. A mesma coisa acontece repetidamente, e no final do dia elas não cobrem muita distância. O Toto se sente culpado por isso, e a Goa tenta consolá-lo, mas a Ciel não se importa com eles. Ela só se importa em assar os marshmallows perfeitamente, e a Goa fica feliz em ver que o grupo delas está se divertindo, mesmo que não estejam progredindo com a missão. Mais tarde, enquanto todos dormem, a Goa vigia a bagagem. De repente, o bandido de antes aparece e a Goa fica muito animada para enfrentá-lo. Ele pede a ela para entregar a bagagem ou ele venderá as garotas para um mercador pervertido. E mesmo que ela secretamente goste da ideia, ela não planeja deixar a Annie ou a Ciel escaparem dela. Ela diz ao bandido que ele pode levar a bagagem, mas apenas se ele conseguir carregá-la, e ele usa uma habilidade que lhe dá a mesma força de 5 anos de academia e esteroides. Mesmo assim, ele luta para levantar a caixa e a Goa o provoca para tentar mais. Ele pede a ela para calar a boca quando, de repente, sua visão fica turva e ele cai no chão. A Goa se aproxima dele, dizendo que ela cobriu a caixa com um poderoso remédio alucinógeno, mas é claro que não funcionou no Toto, e até as garotas tomaram precauções contra isso. Esta é a verdadeira razão pela qual a Goa não quer que ninguém seja levado dela, porque transformá-los em seus brinquedos é seu objetivo final por enquanto. Na manhã seguinte, enquanto a Goa acorda o Toto, ele entra em pânico ao perceber que dormiu durante seu turno. Ela diz a ele que não foi um problema, e ele pergunta a ela se algo aconteceu. A Goa responde que nada aconteceu, escondendo o bandido que se transformou completamente em seu escravo. Mais tarde, elas continuam a jornada, e a Goa diz a elas que assim que cruzarem a floresta, elas chegarão ao destino. De repente, o estômago do Toto ronca alto e todos decidem fazer uma pausa para o almoço. No entanto, a Annie as lembra que seus suprimentos estão acabando, o que significa que elas precisam pegar algo para comer. A Goa imediatamente diz que está cansada porque ficou acordada a noite toda e a Annie se junta a ela, dizendo que como sacerdotisa ela não pode tirar uma vida. Isso deixa apenas a Ciel e o Toto, e a Goa entrega um anzol para a Ciel, pedindo para ela pescar algo bom. A Ciel fica muito animada ao ouvir isso, mas tenta controlar sua felicidade na frente das garotas. Assim que ela e o Toto chegam a um lago próximo para pescar alguns peixes, ela começa a cantarolar para si mesma feliz. E o Toto comenta que ela parece estar gostando de pescar. Ela tenta esconder isso dele e então se lembra de que seu objetivo principal ainda é matar o herói. Ela decide dar uma chance à pesca antes, mas logo percebe que é uma atividade totalmente chata se você não pegar nada. Ela faz um escândalo querendo sua empolgação de volta, e Toto decide animá-la mergulhando no lago e pegando algo. Ciel diz que vai lançar magia para deixá-lo pesado para que ele possa ir mais fundo, e Toto gosta da ideia, sem saber que ela planeja fazê-lo afundar no fundo do lago. Ele então tira a camisa, quase fazendo Ciel imitar seu traço de personalidade mais proeminente, e mergulha no lago. Ela lança uma poderosa magia de gravidade nele, esperando que ele nunca mais volte à superfície. Toto também usa o peso aumentado para ir totalmente a profundezas inexploradas do lago e encontrar uma criatura abissal lá. Ele a pega e nada de volta à superfície, assustando Ciel porque ela não esperava que ele voltasse sem dificuldade, apesar do feitiço dela. Toto volta para a localização dela e apresenta o peixe enorme para ela, mas ela diz que é um monstro e que eles não podem comê-lo. Toto, o cabeça de músculo ignorante, nunca soube disso, mas então Ciel se lembra de outra coisa sobre o monstro. Ela avisa Toto para se afastar do monstro, mas é tarde demais, pois ele espirra tinta preta neles e então cai de volta no lago. Ciel fica furiosa com isso, mas ao ver Toto coberto de tinta, ela de repente começa a rir. Ela então decide pular no lago para se lavar e Toto a segue. Depois de se divertirem espirrando água, eles voltam a pescar e, eventualmente, Ciel consegue pegar um, perguntando-se se realmente está tudo bem para ela se divertir quando ela deveria matar Toto. Mais tarde, eles voltam para o acampamento com sua pesca e começam a assar o peixe.
Annie fala sobre o quanto ama peixe grelhado e pergunta a Ciel se ela já provou antes. Ela não responde e Toto imediatamente entrega um peixe grelhado para ela, dizendo que vai ficar ainda melhor porque ela mesma o pegou. Ciel de repente se lembra de suas aulas como herdeira do Senhor Demônio ao pegar o peixe em suas mãos. Ela foi ensinada a sempre comer com graça, provavelmente por aquele britânico super elegante. No entanto, ao ver o peixe grelhado à sua frente, Ciel decide esquecer todas as suas boas maneiras à mesa e devora como se estivesse morrendo de fome. Todos ficam felizes em vê-la se divertindo, e eles decidem fazer uma festa com as rações que sobraram. No dia seguinte, eles finalmente chegam à vila de Annie, e Goa diz que ela e Toto irão à guilda para entregar a bagagem. Ela aconselha Sil e Annie a darem uma olhada no mercado da vila, porque é basicamente uma loja de roupas de segunda mão de alta qualidade. Annie aceita de bom grado a oferta, apenas para fumar sem ser vista pelo herói, e Ciel fica bastante irritada com isso. Enquanto isso, Toto e Goa completam a missão, e a recepcionista agradece por terem aceitado o trabalho. Ela diz que geralmente eles recebem seus suprimentos de outra rota, mas ela foi bloqueada recentemente, e é por isso que eles tiveram que pedir de sua cidade. De volta ao café, Ciel pergunta a Annie se ela não vai atacar Toto porque hoje é o dia dela, e ela responde que está tirando uma folga porque está cansada da jornada. Ela diz que eles não precisam atacar Toto só porque é a vez deles e Ciel concorda. No entanto, Annie deixa claro que eles não podem adiar as coisas para sempre, provocando Ciel que ela é a mais provável de fazer isso porque está se divertindo muito. Ciel fica com raiva com isso e a desafia a atacar Toto nesse caso, e Annie decide aceitar o desafio. As duas vão rapidamente encontrar Toto e Goa, onde Annie age como se estivesse com raiva de Toto porque ele continua desmaiando, não importa o que ela vista. É por isso que ela quer que ele crie alguma imunidade escolhendo um vestido para ela. Toto fica confuso com o pedido dela, mas ele obedece e sua escolha de roupa para ela é um traje de mergulho que cobre todas as partes do corpo dela. Annie fica furiosa com essa tonta que nem entende o básico de moda. Ela diz a ele que sua roupa precisa ter um mínimo de estilo e função, e Goa pede que ela elabore porque o herói deles é um pouco lento para entender. Annie diz que quer um vestido que não reduza sua mobilidade e também não a faça se destacar muito. Ela rapidamente escolhe um que se encaixa na conta e o veste, mas todos podem dizer de relance que ela parece uma assassina. No entanto, Toto não tem habilidade para discutir com mulheres, e ele diz a Annie que eles deveriam comprá-lo. Ela fica feliz em ouvir isso e sorri para agradecê-lo. E isso é o suficiente para derrubar o herói. Ciel diz que eles precisam escolher uma roupa que esconda mais do que apenas o corpo de Annie, e ela diz que tem a opção certa em mente. Sua escolha é um uniforme de mascote, e Annie nem consegue acreditar que ela concordou em usá-lo. Ciel fica encantada porque acha muito fofo e Toto, por outro lado, diz que é perfeito porque ele não vai desmaiar ao ver isso. Aion imediatamente tira a máscara e a coloca na cabeça de Sil, dizendo que eles precisam fazer algo sobre o visual de Goa porque é isso que provavelmente fará Toto desmaiar. Eles experimentam alguns estilos diferentes nela, mas o apelo feminino refinado de Goa é suficiente para fazer Toto desmaiar. Ciel finalmente a coloca em um macacão de animal e ela fica tão emocionada ao vê-lo que decide escolher um para Annie e para si mesma também. Toto fica confuso com tudo isso, mas concorda que não vai desmaiar se eles usarem essas roupas. Mas Annie não quer que nenhum homem decida como ela se veste. Ela diz que não podem ir em aventuras vestidas assim e pega uma roupa de aparência moderna que realmente funciona. Ela fica bem com ela e Toto não desmaia, mas isso a deixa chateada porque ela leva isso como um sinal de que ela não parece bonita o suficiente. Enquanto ela faz bico, o pequeno coração de Toto não aguenta mais e ele desmaia novamente, fazendo Annie desistir de seus planos. Ela fica com seu vestido original no final e quando eles voltam para casa, Toto jura que tentará o seu melhor para não desmaiar. Bem, as garotas dizem a ele que isso também será problemático porque então elas não poderão ter suas discussões e elas decidem não consertar o que não está quebrado. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.